Você tem mais um minuto? Eu digo isso com vergonha. Eu fiquei longe do Senhor uma vez. Eu estava acabado. Ele quer que eu fale isso. Eu pensei que sabia mais de qualquer coisa, mas não sabia nada. Eu sei que você me ama. Eu espero que esse testemunho te ajude. Eu vim uma noite, não estava servindo ao Senhor, eu fiquei longe do Senhor. Eu vim para casa, mamãe e papai, eles nos criaram na admoestação de Deus. Vocês jovens, um lar cristão é a melhor coisa que você pode ter. O meu papai disse: eu não importo quão bom é o lar cristão que você foi criado, a menos que você tenha uma experiência pessoal com Jesus Cristo, a música do rock and roll vai vir te pegar. Você não acredita que ele me disse? Ele me disse: se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus Cristo, aquela música do rock and roll vai vir te pegar. Eu não sei se devia dizer isso, mas eu vou dizer. Eu pensei que eu pudesse sair de casa e ver como é esse mundo. Satanás não é nada mais um mentiroso. Garotos, crianças. Eu ouvi o irmão Andrew ontem à noite, o irmão Biscoe, não vem. Jovens, nós temos a melhor coisa que podemos ter. Isso não é fada. Isso não é história de homem de morcego. Isto é a palavra do Deus vivente. Eu deixei meu lar, mas antes de deixar o meu lar, o papai estava lavando o carro. Eu estava numa festa na noite anterior e eu simplesmente não estava vivendo corretamente. Ele veio e ele veio. Antes de eu dizer, eu gostaria de ler essa pequena citação. O pecado te levará longe mais do que você queira ir. Lentamente, mas seguramente tomando controle. O pecado vai te deixar mais tempo do que você queira ficar. E o pecado vai custar mais do que você queira pagar. Meu papai, eu nem posso imaginar como eu pude ter feito tal coisa. Eu sei que Deus checa o meu testemunho. Eu estava numa festa na noite, jovens, e eu estava fazendo coisas que eu não deveria estar fazendo. E eu vim no próximo dia, o papai estava lavando o carro. Eu estava bebendo naquela noite. E eu saí, ele estava lavando o seu carro. Fora de Jesus Cristo, ele era o melhor amigo que eu já pude ter. Ele disse: você chegou tarde ontem à noite? Sim, filho. Ele disse: sim, senhor. Eu disse: sim, senhor. Você quer me falar onde você estava? Eu disse: não, senhor. Eu sabia que ele podia. Ele disse: Billy Paul, papai te ama. Eu sei disso, papai. Ele disse: você sabe o que eu penso de você. Eu não posso ter você mais trabalhando nas reuniões com o papai. Você não pode viver esse tipo de vida, Paul. Eu disse: sim, senhor. Ele disse: filho, você começou em uma estrada errada ontem à noite. Eu disse: papai, eu queria ver como era. Ele disse: não vá por essa estrada, Paul. Eu disse: papai, mas eu queria saber como é. Você já foi tentado assim, jovens, velhos? Mas eu me entreguei, mas você não se entregue. É uma hora muito tarde. Mas não é muito tarde. Eu disse: sim, papai. Ele disse: Paul, essa casa que o povo do Canadá me deu,
Ele disse, você não pode viver esse tipo de vida e ficar aqui. Ele não se comprometia com ninguém. Ele disse, eu sempre serei seu papai, mas esse não é a minha casa. Esse é só o lugar que Jesus me deixou viver para crescer as crianças. Você não pode desonrar dessa forma. Ele disse, papai, eu quero sair de casa de qualquer jeito. Jovens, esse é o pior erro. O pior erro como um homem mais velho que um homem mais velho já fez nessa vida. Você nunca deixa o seu lar. Mas eu queria ver como era. Eu sei que eu já te mantive muito tempo aqui, mas ele disse, não faça isso, Paul. Eu disse, papai, eu quero ir. Não sabia nada, era o diabo em mim. Eu espero que ainda você me ama como você me amava. Mas ele sabia como cuidar da situação. Eu espero que lá nos portais Deus tenha meu testemunho ecoando esta noite. Mas ele olhou para mim e disse, filho, antes que você vá, me faça um favor. Eu disse, sim, papai. Ele disse, você seguraria as mãos do papai? Eu disse, certamente. Eu então estendi minhas mãos assim. Ele disse, não assim, Paul. Ele disse, o que você quer dizer, papai? Ele disse, assim, segura elas assim. Então eu coloquei as mãos assim, como ele me disse. Ele olhou para mim e ele disse, dê a volta, Billy. Ele estava lavando seu carro, eu virei assim, de frente para a parede, como nós estamos aqui, irmão Bisco. Veja. Ele disse, essa é uma cruz perfeita. Você está exatamente aqui hoje, Billy. Ele disse, essa estrada lidera para o inferno. E essa estrada vai para o céu. Você não pode andar em ambas ao mesmo tempo. Ele disse, papai, ele pode dizer o que é a verdade, mas você tem que tomar a decisão você mesmo. Ele disse, se você começar por essa estrada, eu nunca esqueço essas palavras. Ele disse, a algum momento no caminho ele vai te fazer virar, porque eu te reclamei através do sinal. Algum momento nessa estrada ele vai te fazer virar. Você agora me fale de uma estrada difícil para voltar. Você faça sua decisão hoje. E eu fui por aquela estrada e tomei a decisão. Nunca faça isso. Eu fiquei doente. Meus amigos, meus então chamados amigos, por uma vez... Posso ter mais esses 10 minutos? Uma vez, eu não quero te manter, eu sei que você está cansado. Uma noite, eu gostava de jogar cartas. Essas coisas são do diabo. Eu fui para um jogo de poker em Jeffersonville uma noite. É contra a lei, eu não sei se aqui é, mas é contra a lei em nosso país para jogar. Mas eu gostava de jogar essa. Eu pensava que era bom, mas eu era nada. E eu fui lá e havia um jogo de poker, muito dinheiro de Chicago. Eu sei que ele sabe o que eu estou falando, ele está dando risada. Eu caminhei para aquele jogo. Eu era um jovem, 19, não lembro quanto era. Mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu caminhei para aquele jogo de poker, tinha muitas pessoas estranhas e o organizador estava lá. Ele disse, esse é um jogo fechado, você não pode jogar. E aí o organizador disse, eu conheço ele, ele joga com a gente, pode deixar. Esse é o filho do reverendo Branham. Ele disse, é o filho do reverendo Branham. Eu disse, não, senhor. Aquele homem disse, você é um mentiroso? Você é? Eu disse, não, senhor. Billy Branham nunca teria um jovem como eu. Nunca perdi o respeito. Eu não podia identificar ele naquela mesa de jogo. Não importa o quanto eu queria jogar. Eu não podia identificar o profeta naquela mesa de jogo. Eu disse, não sou o filho. Saí daquele jogo, comecei a fumar e fazer todas as coisas sujas. E então eu fiquei doente uma vez. Eu tinha
uma úlcera no estômago, estava deitado e morrendo. Meu papai tinha se ido. Você sabe o que é isso? Eu estava deitado no hospital, tentaram consegui-lo ele por dias e não encontrava ele. Eu sabia que estava fazendo errado. Você não vai enganar o irmão Billy. As drogas, os sexos, as roupas. Você sabe quando está fazendo errado. Eu sabia que estava imundo e longe do Senhor. Eles acharam uma úlcera no meu estômago. Eu era um garoto. A gangrena já tinha estabelecido. Ele só tem uma semana para viver se não operar. Eles tentaram de toda maneira conseguir o meu papai e não conseguia. Irmã Biscoe, você podia vir ao piano, no órgão. E eu comecei a orar. E eu disse, Senhor, se meu pai estivesse aqui, eu estaria bem. Mas não havia papai para encontrar. Nós tentamos de toda maneira, nós não podíamos encontrá-lo. É difícil lá, jovens. Satanás é mentiroso. Papai, mamãe, nunca é tão tarde. Ficaram ali. O doutor disse, nós vamos operar ele. A minha vovó disse, temos que assinar os papéis. Eles vão fazer uma colostomia do lado dele. Eu era um garoto. Ele disse, você vai ter que usar aquela bolsa sempre. Eu disse, Senhor, e eu comecei a chorar por dentro. Eu disse, se o papai estivesse aqui, tudo estaria bem. Naquela manhã, ou na noite anterior, me prepararam. Naquela manhã, me rasparam, me prepararam tudo para operar. E por volta das 7 horas, eu deveria ser operado às 8h15. Por volta das 7, alguém colocou as mãos no meu ombro. E eu olhei lá, e eu olhei para cima e ali estava o papai. Ele olhou para baixo e disse, olá, Paul. Disse, papai, onde o senhor estava? Ele olhou para mim e disse, Paul, você lembra quando você era um garotinho? Já chegou a hora agora, quando eu te falei do anjo. Você lembra aquela noite lá em Vandalia, Illinois, quando eu te falei sobre o anjo? Ele disse, sim, Senhor. Ele disse, Deus te deixou ver o anjo? Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, eu estava nas montanhas em Colorado com a família de férias, e aquele mesmo anjo, Deus deixou você ver, disse, vá para Billy, correndo, ele está em problemas. Deus não esquece. Ele disse, filho, o caminho de um transgressor é duro, e eles iam me operar. Eu disse, papai, ore por mim. Ele disse, não vou orar por você. Eu não fiz nenhum pecado, foi você que pecou. Ele disse, mas se você está preparado para dar o seu coração de volta para Jesus, aí ele virá te curar. E eu dei o meu coração para Jesus naquela manhã. E disse, Senhor, cura meu filho, ele está voltando para ti. Faça ele ficar bem e ele possa servir todos os dias da sua vida. O Dr. Bruno veio e disse, irmão Branham, que bom o senhor está aqui, nós temos que fazer essa operação. O papai disse, você levaria ele mais uma vez para fazer os exames e examine ele. Ele disse, sim, irmão Branham, eu levo ele, mas não adiantará nada, porque estamos observando ele por semana. Ele disse, mas você não entende. Billy estava longe do Senhor, mas hoje ele voltou para casa. O irmão Dr. Bruno veio e colocou-me naquele radioscópio e colocou ali debaixo daquele fluoroscópio, ou seja, que fosse aquilo. Ele desceu e disse, irmão Bruno, eu não entendo. Ele parou de sangrar, ele está tudo bem. Eu posso comer qualquer coisa, irmão, pode você ver? Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus.
Não vá por essa estrada. Mais alguns minutos. Mas esse é meu testemunho. Nunca vá por aquela estrada. Ele disse, mas meus filhos estão fora. Mas meus filhos estão fora. E é tarde. Mas não é muito tarde. Mas o irmão Branham se foi. Mas aquele na qual eu dou testemunho essa noite está aqui. Ele é o Deus de agora. De agora, irmão Billy. Você disse, ele ainda é o mesmo? Absolutamente. Ele pode fazer o mesmo? Ele pode fazer como ele fez na Índia? Ele ainda pode saber os segredos do coração? Ele ainda pode salvar? Ele ainda pode curar? Então, do que você está assustado? Ele disse, meus filhos, você diz, meus filhos estão fora. Isaías disse, eles estarão lá, todas as suas descendências. O irmão Branham disse, tenha fé por sua família, aplique o sinal. Caminhe por essa estrada, vive esta vida. É a verdade. Eu creio que meu testemunho esta noite, como a águia que voou por cima e deixou um punhadinho para você, coma e cresça nisso. Nunca deixa esta mensagem ficar comum para você. É o plano da salvação. É a palavra do Deus vivo. É Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como os irmãos têm pregado, e como eu tenho dado a minha porção do testemunho, Ele ainda é o mesmo Deus essa noite. Se o meu jornadear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer minha fé, meu Senhor, Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor, pela mão, vem guiar-me, Senhor.